Então, bom dia, gente. Bom dia a todos e todas que conseguiram estar aqui hoje, né, ao vivo, e a quem também vai estar assistindo isso depois, né, pelo YouTube. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Lucas, eu sou estagiário de psicologia do setor de qualidade de vida da Secretaria de Educação, e eu estou aqui hoje com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre algumas questões assim relacionadas à pandemia, ao isolamento social, à nossa saúde mental e como isso afeta, digamos assim, o nosso trabalho, né? O nosso ambiente de trabalho, as nossas atividades, né? Quem sabe depois dessa atividade não fique alguma reflexão, né? Alguma coisa que a psicologia possa estar ajudando vocês, né? De alguma forma. A primeira coisa, né, que a gente pensa, né, sobre essa questão de pandemia, de isolamento social, que é algo que está muito, como é que eu posso dizer, muito em voga, né? Em todo canto que a gente vai, a gente vê notícias, né, sobre a pandemia, a gente vê notícias sobre isolamento social, a gente vê notícias sobre pessoas que falecem, pessoas que estão há muito tempo sem ver as outras pessoas que gostam, e naturalmente isso é muito difícil, né? É muito difícil para a gente, por exemplo, estar num momento como esse, onde a gente mais precisa, digamos assim, do apoio uns dos outros, e é o momento que a gente menos pode, digamos assim, estar juntos, né? A questão do isolamento social, ela é muito cara para a gente, para nós seres humanos, porque a gente somos esses seres assim sociais, né? A gente gosta de estar junto, a gente gosta de eu sei, né, pelo que Wagner já me contou, né, na Secretaria de Educação, pelo menos, o pessoal gosta muito de se abraçar, gosta muito de estar junto, gosta muito de falar uns com os outros, e aí a pandemia vem e tira um pouco isso, né, tira esse contato físico. A gente fica com medo de chegar perto das pessoas, medo de que essa pessoa acabe passando alguma doença para a gente, medo de que a gente acabe passando uma doença para outras pessoas, medo de nos expor e expor as pessoas que a gente ama e que ainda estão convivendo conosco, né? Então, é um momento muito difícil, é um momento onde, mais uma vez, né, a gente tá tendo que estar longe fisicamente dessas pessoas, mas aí o que eu trago para vocês, né, a reflexão que eu trago para vocês é que a gente tem que entender que esse isolamento, por mais que ele aconteça, é um isolamento que não é um isolamento total, digamos assim, né? A gente hoje em dia, e depois da pandemia, a gente começou a usar mais ainda essas tecnologias da comunicação para nos aproximarmos, né, das outras pessoas. Como a gente está fazendo aqui agora mesmo, né? Por mais que a gente da qualidade de vida não possa estar presencialmente na secretaria fazendo as nossas atividades, estamos aqui, né? Por meio dessa plataforma do Skype, por meio dos nossos celulares, por meio dos nossos computadores, tentando estar juntos aqui com vocês e tentando contornar essa situação. Então, é uma reflexão, né? A primeira reflexão que eu trago assim para vocês, né? De tipo, quais são, né, as formas, quais são as ferramentas que a gente tem à nossa disposição para tentar contornar esse contexto de isolamento social, não é verdade? Hoje em dia a gente tem muito a questão de WhatsApp, de redes sociais, e também a gente desde sempre também tinha a possibilidade, por exemplo, de ligar, né, para as pessoas que a gente gosta, de falar, de ouvir a voz. É importante, né, a gente ouvir a voz de quem a gente gosta, de quem a gente de quem a gente se sente bem estar junto, né? E aí, trazendo um pouquinho mais, né? Primeiro falando um pouco sobre saúde mental, né? Sobre o conceito de saúde mental é justamente esse. É uma coisa que vai, é um conceito, na verdade, que é muito mais amplo do que a gente imagina, né? A gente normalmente pensa que saúde, ela trata-se apenas de um estado onde a gente não está doente. Doente, quando eu digo doente, doente fisicamente, sabe? Por exemplo, a gente diz que está saudável quando não está com uma gripe, ou quando não está com um arranhão, ou quando não está com o braço quebrado, enfim, algo que incapacite a gente fisicamente de alguma forma. Só que a saúde, ela é um estado que vai para muito além disso, sabe? Ele envolve o nosso bem-estar
da gente estar junto das pessoas que a gente gosta, da gente se sentir bem fazendo as coisas que a gente faz. E muitas vezes a gente, por mais que esteja bem, aparentemente bem, né, nenhuma sem nenhuma doença, né, sem nenhuma gripe, sem nenhum pecado, a gente ainda, digamos assim, se encontra. Peraí, só um minutinho. Pronto. A gente ainda se encontra, pode se encontrar doente, né, por estar com algumas coisas desses outros aspectos em falta, né? Como, por exemplo, agora, durante a pandemia, que a gente está sentindo falta do nosso ambiente de trabalho, da convivência, né? Então, é importante a gente ter essas coisas em mente, ter em mente que o conceito de saúde, consequentemente de saúde mental, é uma coisa muito mais ampla e que a gente pode, e justamente por ser mais amplo, a gente pode cuidar e tomar cuidado, né, de muitas outras formas diferentes, né? A gente tem que ter esse cuidado sempre. E agora, falando especificamente do trabalho, né, porque a gente está aqui na secretaria com servidores, com servidoras, com pessoas que, com todos nós, né, que fomos, digamos assim, tirados, a maioria de nós tirados um pouco do nosso ambiente físico de trabalho e agora temos o trabalho como essa coisa que invade a nossa vida, o nosso ambiente de casa, a nossa vida privada e que às vezes até mesmo extrapola, né, os horários que antes eram bem definidos. Antes, por exemplo, a gente tinha um horário para estar, né, fisicamente na secretaria e para fazer as nossas atividades dentro da secretaria. Agora, com o home office, a gente tem essa coisa, digamos assim, confusa, que muitas vezes a gente acabam aparecendo questões e outras coisas para a gente resolver em outros horários do dia, a gente acaba gastando nossa energia com isso. A sensação que dá, né, a gente está trabalhando o tempo todo, né? Tá o tempo todo trabalhando, o tempo todo na frente de uma tela de computador. E isso, digamos assim, é um pouco cansativo. É um pouco não, é bastante cansativo. Não sei se vocês sabem, mas a Organização Mundial da Saúde falou recentemente, trouxe recentemente sobre uma nova, como é que eu posso dizer, uma nova doença, uma nova síndrome, né, que foi nomeada agora eu não estou lembrado o nome exatamente, se é síndrome da pandemia ou se é síndrome do isolamento social, que é que no caso eles começaram a identificar alguns efeitos adversos nas pessoas que estão cumprindo isolamento social, ficando em casa e passando mais tempo na frente de celular, na frente do computador em reuniões e, enfim, todas essas ferramentas de comunicação que a gente tem, né? E seria tendências assim maiores a desenvolver ansiedade, a desenvolver irritabilidade e todos esses outros sintomas que a gente pode pensar que, por exemplo, que é besteira, que é frescura, como é que eu posso dizer, que não são tanta coisa assim, mas que muitas vezes acabam impactando a gente. Eu troquei a minha câmera sem querer. Pronto, pronto, resolvi, né? E aí, muitas vezes a gente fica pensando essas coisas, né, essa irritabilidade, essa coisa que a gente está sentindo, ela veio do nada e a gente fica muito confuso sem saber o que é, e muitas vezes é justamente desse contexto que a gente está vivendo, né, dessa falta dessa convivência que a gente está tendo com as pessoas, dessas pequenas coisas que a gente acreditava que não eram tão significativas assim, mas que agora que a gente está sem, a gente sente bastante a falta, né? E aí como é que a gente lida, não é? Com essas perdas? Como é que a gente lida com essas perdas, não? Essas coisas que a gente, por enquanto, não está podendo ter, não é? Com a falta dessas coisas.
o que que era, né, o que é que você costumava fazer, que hoje em dia, durante a pandemia, você não está podendo fazer mais? O que é que hoje, durante a pandemia, você está fazendo que antes você jamais imaginava que faria, né? É importante a gente estar sempre refletindo e pensando sobre essas questões, até para a gente, como é que eu posso dizer, até para a gente se concentrar um pouco, justamente nesse contexto de agora, nisso que está acontecendo agora com a gente, para a gente traçar as nossas estratégias de enfrentamento mesmo a esse contexto tão difícil. O que que eu falei agora, né? O que que a gente perdeu, o que é que se costumava fazer que agora não estamos fazendo mais, mas e aí eu volto outra pergunta para vocês, né? O que que a gente nunca imaginou que faria antes e que está fazendo agora durante a pandemia, né? Coisas novas, aprendizados novos que a gente acabou tendo que desenvolver, tendo que se virar aqui nos 30 para dar conta desse contexto. Para vocês terem uma ideia, antes, né, da pandemia, eu jamais imaginei a possibilidade de um dia eu estar, digamos assim, gravando um evento ao vivo, gravando um vídeo, falando sobre psicologia para outras pessoas do meu ambiente de trabalho. Eu achava que eu sempre ia poder atuar de forma presencial, né? Sempre conduzindo os grupos, fazendo atendimentos de forma presencial, e aí a pandemia veio e eu acabei, digamos assim, tendo que me adaptar a esse contexto, tendo que aprender, no caso, a mexer no Skype, tendo que aprender a fazer plantão psicológico, dar plantão psicológico da minha casa pelo WhatsApp, né? Nesse formato de chamada de vídeo que a gente está vendo. Então, são essas questões assim que a gente tem que parar, digamos assim, para pensar sobre e para refletir, não é? Para que a gente não para que a gente, digamos assim, acabe não nos perdendo nesse sentimento do que era, no caso, do que eu costumava fazer e que eu não estou fazendo mais, né? Aí eu jogo agora, no caso, essa pergunta para vocês, né? Vocês fiquem à vontade para interagir no chat, né? Durante essa apresentação, vocês irem fazendo suas colocações, fazendo suas perguntas, dúvidas, se vocês tiverem, certo? Que eu vou lendo aqui e vou respondendo vocês na medida do que for possível, certo? Faço a pergunta para vocês agora, se vocês quiserem colocar aqui embaixo no chat, enfim. O que que vocês costumavam fazer, né, antes da pandemia, que agora, durante a pandemia, vocês não estão podendo fazer mais? E o que que vocês, antes da pandemia, jamais tinham feito, nunca tinham feito ou faziam pouco, e que agora, durante a pandemia, vocês estão fazendo praticamente direto, né? Tendo que fazer, né? Fiquem à vontade para interagir, né, durante toda essa apresentação, e aí a gente vai conversando e trocando essas figurinhas juntos, né? Por que que eu estou fazendo essas perguntas e focando tanto no que era possível antes e no que não é possível agora, no que não existia para mim antes e no que existe para mim agora, né? Porque é interessante a gente pensar e perceber que a pandemia, no caso, ela é uma situação atípica da nossa vida, é um acontecimento atípico que está acontecendo aí com a gente, que chegou e que meio que colocou uma pausa, abriu um parêntese, como se diz assim, dentro da nossa vida. A gente está tendo que aprender a lidar diariamente com contextos, com informações que nunca foram, digamos assim, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que nos eram comuns, sabe? E aí, abrindo esse parêntese, a gente está tendo que aprender, digamos assim, a lidar com uma realidade que tecnicamente não existe, né? Que é algo momentâneo e que a gente espera, né, que ao final da pandemia, ao final dessa doença do coronavírus, que a gente volte, digamos assim, àquela realidade, àquele contexto que a gente tinha antes, né? É como se é como se durante isso que está acontecendo durante a pandemia, nada
nada do que está acontecendo é real. Real, assim, no sentido de ser algo que faz parte da nossa vida, que fazia parte da nossa vida. E aí é interessante a gente pensar dessa forma, né? Pensar como a pandemia como esse parêntese que está sendo aberto, porque abre margem para a gente pensar, né, que talvez essas coisas ruins ou coisas boas que estejam acontecendo comigo, ou coisas não tão boas que estejam acontecendo comigo hoje, elas podem não acontecer mais amanhã, quando a pandemia acabar. Bem queria, né, que a pandemia acabasse amanhã, amanhã mesmo, mas no futuro, quando a pandemia acabar, sabe? E só que ao mesmo tempo é interessante a gente pensar também que no conhecimento, naquilo que a gente aprende, naquilo que fica com a gente, nas lições que a gente tira desse período de pandemia, né? Como eu estava falando agora há pouco, né? De que durante a pandemia a gente meio que aprendeu a lidar com várias coisas, a gente aprendeu a mexer com várias ferramentas, né, de comunicação. A gente, por exemplo, nós do setor da qualidade de vida, a gente aprendeu a mexer no Skype para poder fazer as atividades ao vivo e ao mesmo tempo deixá-las gravadas para vocês, né, para que vocês possam ver depois. E aí, mesmo que a pandemia chegue ao fim, essa forma de atividade, essa forma de trabalhar pelo Skype, né, essa forma de trabalhar à distância, ela fica e agora fica como mais uma possibilidade que a gente pode juntar e agregar as outras possibilidades que a gente já tinha antes da pandemia. Percebem onde eu quero chegar? Eu falo muito, estou falando aqui, na verdade, realmente dos aprendizados, daquilo que fica com a gente e daquilo que a gente com certeza vai levar para o futuro, vai levar para os nossos outros contextos, né? Quantas vezes aconteceram coisas boas ou ruins no nosso passado e que essas coisas, essas experiências boas e ruins, elas nos ajudam a tomar decisões no futuro hoje, né? Quantas vezes a gente errou ou aprendeu, seja na escola, seja com os amigos na rua, seja em diversos outros contextos, na igreja, enfim, e que esses erros e esses acertos acabaram se transformando em experiências e acabaram se transformando em conhecimento, que você usa hoje de uma maneira, digamos assim, eficiente, né, para tomar decisões, para decidir o que é melhor ou não é melhor para você, certo? E aí agora, durante a pandemia, né? Desde o início da pandemia, a gente já está caminhando agora para, acredito que mais de um ano, né, de pandemia. E aí, colocando agora em perspectiva, né? É uma reflexão que eu deixo para vocês. Não precisam fazer essa reflexão agora, mas de pensar, né? Depois, durante a semana, durante as suas atividades do trabalho, o que que eu aprendi, no caso, o que ficou comigo, o que chegou em mim durante essa pandemia, que eu posso utilizar isso para me ajudar no futuro, para tomar decisões no futuro, para ajudar a nortear a minha vida, a guiar a minha vida, por assim dizer, sabe? Então, são essas reflexões assim que são importantes da gente fazer, seja relacionadas à nossa vida pessoal, né? Sejam relacionadas à nossa vida profissional, na verdade, ao nosso a nossa forma de trabalhar, né? Que dentro da secretaria antes, né, a gente trabalhava presencialmente, ia nos nossos setores, encontrava as pessoas os nossos colegas de trabalho todo dia. E agora a gente está tendo, por exemplo, que trabalhar em casa ou ir para a secretaria apenas uma vez na semana, né, no sistema de escala, onde muitas vezes você está sozinha lá no ambiente de trabalho. E aí, o que
como é que isso chega, né, para você? O que é que você sente quais são os conhecimentos, digamos assim, que você está tendo que adquirir para lidar com essa situação e que você está usando, na verdade, conhecimentos passados para lidar com essa situação, né? São essas reflexões interessantes. Pronto, a Betânia colocou aqui, ó, precisamos ressignificar, só um minutinho para eu ver o chat aqui, porque como eu tô pelo celular, aí é um pouquinho mais complicado de, tá aqui, de ver. A Betânia falou, né, que precisamos ressignificar e refletir sobre a pandemia, o porquê e o que temos que fazer para continuar, apoiar a quem precisa, cuidar de si e ver o outro também com mais humanização. Isso, Betânia, é exatamente nessa linha mesmo, né? A, deixa eu ver aqui, alguém tinha ligado o microfone para falar alguma coisa ou foi só impressão minha? Acho que foi impressão minha. Enfim. Enfim, o aprendizado aqui, como vocês perceberam, está acontecendo ao vivo. É a gente mexendo aqui fazendo atividade no Skype e aprendendo aqui durante o processo a mexer. Inclusive, eu peço desculpas a vocês de não estar dominando 100% ainda o Skype, essa ferramenta, mas vai dar certo. A gente vai fazendo dar certo, né? Durante o processo. Então, é isso, gente. Eu acredito que a contribuição da psicologia para esse contexto que a gente está vivendo é justamente esse pensamento reflexivo, né? Que a gente possa ter esse pensamento reflexivo de estar sempre pensando sobre o que estamos fazendo, né? Como as coisas de fora estão nos afetando, como as coisas de fora estão chegando para a gente e o que é que a gente faz, né? Com toda essa informação, o que é que a gente faz com todas essas questões, né? Questões que muitas vezes a gente não tem como exercer controle, né? Tudo aquilo que a gente tudo que a gente pode controlar apenas é como a gente lida, como a gente se coloca frente a essas questões, não é verdade? Foi uma conversa rápida com vocês aqui agora, foram 20 minutinhos assim a gente conversando e refletindo sobre algumas questões que estão cercando a gente, né, cerceando a gente durante a pandemia. Eu espero que isso que a gente trouxe aqui hoje fique de alguma forma para você, que você consiga, que seja possível, na verdade, transformar isso em algum aprendizado, em alguma reflexão e que isso talvez tomara, né, que isso consiga lhe ajudar em alguma questão, em alguma coisa do seu dia a dia, né? Eu fico por aqui. Eu desejo a vocês uma ótima terça-feira, uma ótima semana, que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem, né? Se possível, fiquem em casa. Se não for possível, né, se vocês precisarem sair na rua, usem sempre a máscara, fiquem distantes das outras pessoas e tenham em mente de que esse contexto, essa situação que a gente está vivendo, por mais difícil que ela seja, ela felizmente vai um dia passar, não é? Não é nada, digamos assim, na nossa vida é eterno. A gente está sempre em transformação e, consequentemente, o mundo à nossa volta está sempre em transformação. Então, a gente espera, a gente torce para que essa mudança, né, o contexto de pandemia, de isolamento social do Covid, passe logo e que a gente possa voltar a conviver presencialmente, né, nos nossos espaços, seja de trabalho, seja com os nossos amigos, seja, enfim, diversos outros espaços. Dois últimos avisos, né, que eu queria deixar para vocês antes de terminar aqui. Como eu tinha comentado no início com a Betânia, o nosso setor agora de qualidade de vida da Secretaria de Educação recebeu um novo estagiário de psicologia, e esse estagiário de psicologia, ele também está oferecendo plantão psicológico, só que com um diferencial de que ele oferece plantão presencialmente, né? Estamos oferecendo plantão psicológico presencialmente,
na secretaria. Uma vez por semana, se eu não me engano, são todas as sextas-feiras. Então, se você precisar de algum momento de conversa, de algum momento de acolhida, pode entrar em contato com a gente, pode mandar uma mensagem com a gente, que a gente já deixa, digamos assim, o seu momento, o seu espaço reservado, né? Eu também estou oferecendo plantão psicológico, só que eu ofereço plantão psicológico por enquanto de forma virtual, né? Por essa ferramenta aqui de chamada de vídeo. Se você tiver interesse também em conversar sobre, pode falar com a gente do setor, que a gente marca um diazinho, a gente agenda um dia para conversarmos direitinho. E se você também quiser mais informações sobre como está funcionando, fique à vontade para entrar em contato com a gente, tá certo? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado por estarem aqui, quem conseguiu estar. Muito obrigado a você que está assistindo, né? E eu espero de verdade que vocês fiquem bem. Tchauzinho.